Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 29 do terceiro ano do ensino médio, nós vamos estudar sobre o princípio da incerteza. Esse princípio da incerteza, que faz parte da física quântica, é um dos grandes temas relevantes aí da física quântica e hoje nós vamos ver algumas poucas certezas sobre esse princípio da incerteza. Vamos lá? Então, primeiro, vamos entender um pouco como que algumas coisas se comportam na física clássica, alguns fenômenos e algumas associações, e a partir daí a gente compara isso como que funciona na física quântica, para a partir de então entender o princípio da incerteza. Primeiro, na física clássica ali, entendida e explicada basicamente, fundamentalmente por Newton, tem outros, mas claro, as ideias de Newton, as leis de Newton relacionadas ao movimento dos corpos, a deslocamento, ajudam muito a entender essa questão de deslocamento e de momento. Então, o que diz? Se conhecermos as condições iniciais de uma partícula, isso fazendo análises macroscópicas, e as forças que atuam sobre ela, certamente poderemos prever suas condições em qualquer instante. Então, Newton vai dizer o quê? Tem algumas condições iniciais, essas condições, olhando microscopicamente, entender as forças que atuam no corpo, a partir daí é possível fazer algumas determinações relativamente precisas. Isso numa análise macroscópica. E aí eu trouxe duas leis. O primeiro refere-se à ideia de inércia, né? Que é a possibilidade desse corpo permanecer em movimento ou em repouso caso alguma força não esteja atuando sobre ele ou esteja atuando sobre ele. Essa resultante pode ser zero ou diferente de zero. O fato é que se ela for grande suficientemente, ela pode mover ou esse corpo ele vai acelerar. Essas são as ideias que Newton coloca. Então, o que a gente tem na física clássica? Tem algumas condições iniciais e a partir dessas condições iniciais é possível prever ou fazer análise de algumas situações relacionadas ao momento ou ao movimento dos corpos quando forças são aplicadas sobre ele. Isso é a ideia clássica. E aí vamos analisar uma situação para fazer essa ligação, a análise clássica para uma análise quântica da coisa. Então essa situação é comparada ao quê? Se a gente analisa um vaso aqui com água fervendo, a gente pode fazer duas análises. A primeira diz assim, pode-se perceber que um corpo que está quente, somente olhando para ele e detectar algumas características que o corpo apresenta em altas temperaturas. Por exemplo, se tu analisa essa panela ou esse vaso que esteja com água fervendo, a partir dali da criação das correntes de convecção, que são aquelas bolinhas que ficam subindo, você olha e você pode dizer que está fervendo. E se estamos ao nível do mar ou próximo ao nível do mar, com os conhecimentos lá da física do segundo ano, a gente pode determinar então que a temperatura dele é aproximadamente 100 graus Celsius, algo próximo disso por conta do ponto de ebulição. Isso basta você olhar para poder fazer essa determinação. Classicamente, funciona. Só que imagine que você quer fazer uma análise microscópica e você quer pegar uma pequena porção dessa massa de água que está nesse recipiente. A análise vai mudar, então. Vejamos a segunda possibilidade. Se fosse usado um termômetro massivo para medir a temperatura de uma pequena quantidade de água fervente, o simples contato entre o termômetro e a água poderia afetar a temperatura medida. Então, o que a gente tem aqui nas duas análises? É que, macroscopicamente, eu posso fazer algumas determinações sem necessariamente interagir com aquele material. Quando eu simplesmente olho macroscopicamente, o fato de eu olhar e de eu ver esse material me traz algumas informações que podem ser precisas, digamos assim. Só que se eu analiso microscopicamente, para eu ter certeza e eu, digamos que quero medir essa temperatura, eu vou fazer essa medida por um termômetro. E o fato desse termômetro entrar em contato com essa massa de água vai interferir no resultado final. Então, a questão é essa. Se eu olho macroscopicamente, eu consigo obter valores e fazer umas determinações sem interferir de fora do sistema. Microscopicamente ou quanticamente, isso vai interferir no resultado e é a partir daí que entra a ideia de incerteza. Vamos a algumas determinações. No mundo macroscópico, essas variações podem ser previstas e corrigidas. Já as incertezas do mundo quântico não são da mesma natureza que as do mundo macroscópico, em decorrência da própria natureza ondulatória que se observa em quântica. Então, o fato é que os materiais eles se comportam, têm modelos para caracterizá-los, defini-los, e
E a questão é que esse modelo da física clássica, macroscópico, ele difere do modelo que se interpreta na mecânica quântica. E aí, se a gente quer fazer análise, por exemplo, de luz, de partícula, você já compreende que a partícula, ou a luz, ela tem uma natureza dual. Já estudamos isso em algumas aulas anteriores. Se você não viu, aproveita para revisar aí. Está disponível na plataforma Eduque. Então, o que acontece? Se eu quero fazer análise de uma partícula, ou de um elétron, ou de um material assim, da luz principalmente, ela tem uma natureza dual, ou seja, ora se comporta como partícula e ora se comporta como onda. E o fato dela se comportar como onda interfere na forma em que se faz essa observação. Não me deixe com que eu tenha uma resposta precisa quanto a isso. Então, olha, uma onda não pode ser confinada em um ponto, por isso muitos experimentos no contexto da física quântica têm demonstrado que o ato de medir um sistema tão pequeno impõe as medidas à impressão mínima relacionada à direção diretamente com a constante de Planck. Então a onda ela não pode ser confinada exatamente em um ponto, como uma partícula, por exemplo, e isso interfere na forma de fazer algumas determinações que não são tão precisas. Eu trouxe um exemplo aqui, você observa que do lado nós temos aqui a imagem de um acelerador de partículas, o LHC, e é aí que os elétrons, ou essas partículas, elas são aceleradas e a partir daí elas emitem luz. Essa luz ela é confinada, ou elas são direcionadas a um ponto e aí faz análise de imagem. E eu trouxe um exemplo disso para você ver mais ou menos como funciona. Então verifique o seguinte, essa primeira imagem mostra um rato, e aí o segundo mostra como que seria a visualização da cabeça dele. Só que uma análise já começa microscopicamente. Depois essa imagem é ampliada, e ela volta a ser ampliada novamente aqui embaixo. Ela é ampliada aqui em cima, depois já ampliada em nível molecular, aqui ampliada novamente, e por último nós temos essa imagem. Todas elas são feitas baseadas em quê? Na aceleração dessas partículas e através dessa aceleração é gerada uma imagem. Do direcionamento das ondas é gerada uma imagem e você faz uma análise microscópica e a partir daí pode estudar vários materiais e fazer várias determinações em várias áreas do conhecimento também. Então o que acontece? Os elétrons eles devem ser tratados estatisticamente pela densidade de sua probabilidade e isso está associado à onda da matéria e não vendo como uma partícula. O princípio da incerteza de Heisenberg. Quem é o Heisenberg? É justamente o cientista ou físico que descreveu esse princípio da incerteza. E o que diz basicamente no princípio da incerteza, então, comparando com o que já tinha na física clássica? Então, o princípio da incerteza, que é o pilar da física quântica, aí, vai dizer o quê? Não é possível que se meça simultaneamente a medida da posição e da quantidade de movimento, pois quando se conhece uma delas, perde a informação sobre a outra. Então, o princípio da incerteza é isso. É uma incerteza relacionada a determinações de duas grandezas aqui físicas. Quais são essas grandezas? Posição e quantidade de movimento. Então, é possível medir uma, é possível medir outra, só que simultaneamente, na mesma hora, não é possível assumir com certeza essas duas grandezas, que é a posição e a quantidade de movimento. Então, eu trouxe aqui a equação, e aí tu observa que nessa equação você tem a incerteza da posição, a incerteza da quantidade de movimento, e isso se relaciona tanto à energia e também está relacionada ao tempo. A incerteza, então. Como que a gente faz essa visualização? Ou trazendo mais um exemplo. Uma das formas de visualizar o princípio da incerteza é medindo a posição do átomo. Uma vez, para fazê-lo necessário seria emitir fótons em direção a ele, aos quais, por sua vez, deveriam transferir quantidade de movimento. Isso porque o elétron ele tem alguma quantidade de energia associada à posição que ele está. E para você ver ele, tem que emitir luz, que a gente enxerga justamente esses raios de luz refletidos. Só que quando acontece isso, ele absorve essa luz e muda de local. Então, fica difícil de determinar tanto a posição quanto a quantidade de movimento simultaneamente. Porque quando incide luz, ele muda de posição. Ou seja, tem quantidade de movimento associada ali. Dá para saber separadamente. Simultaneamente, nós temos a incerteza. É isso mesmo que diz o princípio da incerteza de Heisenberg. Eu trouxe mais alguns pontos que precisa se observar, que diz assim.
É importante perceber que a impossibilidade de obter medida quântica exata refere-se ao comportamento dual quântico. Então, o que acontece? Não é que os equipamentos ou a tecnologia que se tenha não seja possível de medir. Por que isso não é possível mesmo medir com precisão? Isso é por conta do comportamento dual da luz, justamente por ela se comportar como uma onda. Então, a incerteza é inerente às próprias condições iniciais, ou seja, ao modelo ondulatório. Esse princípio foi proposto por Heisenberg e é um princípio que só se adota subatomicamente, ou ele faz sentido no mundo atômico, quando a gente analisa partículas. Se a gente comparar o princípio da incerteza com o gato de Schrödinger, algumas pessoas relacionam isso pelo fato de ter incerteza, também quando se analisa aquela questão do gato de Schrödinger, porém são situações altamente distintas. Qual é essa interpretação ou esse paradoxo do gato? Diz o seguinte: se o gato está dentro de uma caixa, junto com o material radioativo, tem duas possibilidades: de ele estar vivo ou de ele estar morto. E a possibilidade de ele estar vivo ou estar morto vai depender de um material radioativo que está dentro da caixa decair ou não decair. Então, o que nós temos? Uma incerteza, só que é uma incerteza que não se relaciona à incerteza lá do modelo de Heisenberg. Isso por quê? Porque o fato do gato estar vivo ou morto depende do decaimento. E esse fenômeno é um fenômeno somente paradoxal, e ele explica o comportamento de estado quântico, ou seja, ele relaciona-se àquele comportamento ou aquele colapso da função de onda. Então, relaciona-se a decaimento de material radioativo e não necessariamente a mesma incerteza lá de Heisenberg, porque aquela relaciona-se à posição de uma partícula, tanto posição quanto momento. Então, nós temos duas coisas diferentes nesses dois princípios que são quânticos. Para fecharmos aqui, eu vou revisar com vocês, basicamente, a nossa aula de hoje, porque não temos mais tempo para exercitar. Então, basicamente, o que é esse princípio da incerteza relacionado à física quântica? É a não determinação de duas grandezas. Não é possível determinar duas grandezas fisicamente. Quais são essas grandezas? A posição e o momento de uma partícula simultaneamente. Pode se determinar separadamente, pode se determinar na física clássica, mas quanticamente não é possível. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, que apesar de ser um problema da física quântica e analisado pela física quântica, é diferente daquela incerteza do gato de Schrödinger, ok? Acesse a plataforma Eduque para ver outros conteúdos e também exercícios sobre esse tema. Até mais!